Se nós olharmos desde o século XIX para cá, quem produziu conhecimento crítico, conhecimento progressista, atitudes progressistas, quem estava na frente da luta na guerra contra o Vietnã eram os judeus, Karl Marx era um judeu, enfim, escusamos de contar uma história muito larga onde nós temos essa presença extraordinária. Uma coisa são os judeus, outra coisa é o sionismo. Isso é que nós temos que fazer hoje, e então os cristãos sionistas, que é outro problema que também temos que ver. São coisas totalmente diferentes. Eu que tenho família judia na família, embora não seja eu próprio, no entanto, pertenço ao Jewish People for Peace, que é uma organização judaica, a que pertence também a Judith Butler, para judeus para a paz, que também estão, obviamente, a favor da Palestina e que lutam pela Palestina. E que estão boicotados de entrar. Aliás, todos nós temos recebido ameaças ao defender realmente a Palestina e, obviamente, e a dizer claramente o que está em curso é um genocídio, é limpeza étnica, como se fez no colonialismo tradicional, como os americanos geralmente fizeram em relação aos índios da América do Norte. Exatamente, como os australianos tentaram fazer, como a Nova Zelândia tentou fazer, e, obviamente, Israel é o que nós chamamos o colonialismo de povoamento, é um Estado colonial, obviamente, e que tem produzido uma apartheid que já está considerado hoje pelas Nações Unidas, pela Oxfam, pelas organizações, aliás, de Israel, que realmente reconhecem que quando o Estado de Israel se reconhece como um Estado judeu, neste caso concreto, o Estado confessional, todos aqueles que não são judeus são cidadãos de segunda classe. E há, eu posso lhe dizer, são centenas de leis que são discriminatórias de regiões, de locais, de obras, que os não-judeus, apesar de serem cidadãos de Israel, não podem ter acesso, só porque não são judeus. Portanto, é um Estado étnico e realmente uma coisa é a causa judia. Eu sempre estive ao lado de todas as causas judias contra o antissemitismo. Todo o meu trabalho, ao longo dos anos, foi lutar contra o antissemitismo. Aliás, os meus melhores professores em Yale, nos Estados Unidos, era a primeira geração de professores judeus na Universidade de Yale, veja, no final da década de 60. Eram realmente homens extraordinários, eram muito poucos, não é? Foram muitas vitórias nessa altura. Agora, outra coisa, portanto, a Cláudia não me surpreende. Temos, aliás, muitos outros hoje nos Estados Unidos. Aliás, no Brasil, um colega nosso, que é o Breno Altman, tem se destacado. Claro, eu ia mencioná-lo, exatamente. É outro caso notável de alguém, e que sabem o modo, há um bocado falava de cancelamento, como fizeram cancelamento em relação a ele, por essa razão. E claro, quem faz isto hoje tem que ter um nível de coragem, de integridade moral, política, como tem a Cláudia, obviamente, para o fazer. Mas se o condevir, apesar de haver algumas celebridades de Hollywood que têm vindo a falar a favor de Gaza, são relativamente poucas. Quando o senhor se lembra, ainda se lembra, quando era da guerra do Vietnã, a gente olhava para os grandes atores de Hollywood, estavam lá todos. E agora, quais estão? Não, aliás, eu quero justamente te perguntar isso. Nós tivemos nos Estados Unidos uma movimentação dos estudantes das universidades muito potente, muito poderosa, que lembrou, inclusive, aquelas do Vietnã e tudo mais, daquele momento da Guerra do Vietnã. E aí eles foram sufocados, Boaventura, pelos respectivos corpos docentes. Havia ali uma digamos, diferença entre o corpo docente e os alunos. Como é que você viu essa situação? Parece que agora eles voltaram a acampar em Colômbia, né, pró-Palestina. Claro, você que viveu intensamente a vida acadêmica dos Estados Unidos, você passou grande parte da sua vida lá. Claro. Não, e aliás eu continuo filiado na Universidade do Madison, e se for, eu pertenço ao grupo que agora na Universidade do Wisconsin-Madison assinamos uma declaração para a nossa chanceler, porque eu também pertenço à Universidade do Wisconsin, além da de Coimbra, e uma declaração muito simples, só que se dizia, basicamente, e muita gente também da Faculdade de Direito, onde eu estou filiado, a dizer basicamente isto: ser anti-Israel não é ser antissemita, não é antissemitismo, é antisionismo em relação àquilo que Israel está a fazer.
Pois bem, quero-lhe só contar essa pequena história por esta razão. É que grande parte dos nossos colegas assinaram, mas numa condição de anonimato, que é permitido para algumas petições, é que nós sabemos quem são os colegas que assinaram, estão perfeitamente identificados, mas só assinaram sob condição de anonimato. E foram poucos, aqueles que puseram lá o nome, comparado com aqueles que assinaram. Isto mostra que estamos num novo macartismo. Estamos num novo macartismo porque, mesmo numa universidade pública como é esta, do Wisconsin-Madison, 40% do dinheiro vem do Estado, 60% vem dos doadores. Os doadores, grande parte deles pertence ao lobby judaico, que é sionista neste momento. Aliás, mais uma vez, sem querer te interromper, eu fiquei impressionado justamente nesse episódio das universidades e das manifestações com o poder desse lobby nos Estados Unidos. É uma inacreditável. Desculpa, Bando, só para... Não, é um poder inacreditável porque é um poder excessivo, percebe? É um poder que não tínhamos medo das palavras. Estão a fazer coisas que nos lembram realmente os nazis. Lembram-nos os nazis. A gente tem que pôr as palavras que têm que ser ditas. Não é a mesma coisa, mas lembram a maneira ofensiva, a maneira como desumanizaram os palestinianos. Mesmo aqueles israelitas que estão na rua contra o Netanyahu querem os reféns de volta. Nunca falam a favor dos palestinianos, porque foram desumanizados como gente subhumana que pode ser descartada. O que querem é apenas os reféns, e faz muito bem, porque eles lutam contra o Netanyahu. Mas é incrível a agressividade. Dois exemplos, não é? Uma lei no Congresso, que não vai provavelmente ser aprovada, porque é demasiado louca, não é? Mas que é provocadora, que é que os estudantes que fizeram protestos sejam deportados para Gaza. Os estudantes que foram condenados, foram até presos, possam ser deportados para Gaza. Isto está no Congresso dos Estados Unidos. Que, além do mais, se prepara agora para convidar o Netanyahu a vir aos Estados Unidos depois do pedido de mandado de captura do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, um desafio frontal, grotesco, brutal contra a ordem internacional por parte deste lobby que financia as eleições que vêm em novembro e que dita de alguma maneira a posição de Biden, que pode perder por causa disto.